Boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Projeto Cada Mulher. O meu nome é Natasha Soeiro e eu vou ser a moderadora, sou também uma das criadoras do Projeto Cada Mulher. Hoje estou aqui com a minha colega Gisela Capitino, também uma das criadoras, a nossa gestora de comunicação. E estamos também com as nossas duas painelistas, com a Helena Baúl e com a Nancy Cortês. Nós vamos começar por fazer uma breve apresentação do nosso projeto, explicar um bocadinho daquilo que é o Cada Mulher e porque é que nós estamos aqui hoje com vocês. E depois vamos avançar para a nossa conversa com os painelistas sobre a saúde mental da mulher durante a pandemia. Então, começando, e de uma forma muito leve, então, o projeto Cada Mulher. O projeto Cada Mulher, em que cada significa conhecer, aplicar, desenvolver e autenticar a mulher moçambicana, é um projeto que pretende que nós caminhemos para uma nova definição daquilo que é ser mulher moçambicana, em que nós queremos envolver todas as mulheres de todas as províncias e podermos difundir as várias histórias destas mulheres e apoiá-las no seu percurso e no seu desenvolvimento. Então, nós começamos com a nossa primeira componente. A primeira componente é conhecer e nós, então, vamos organizando algumas sessões, principalmente virtuais, tendo em conta a nossa situação atual, sobre quem é que são estas mulheres, de que mulheres é que estamos a falar e o que é que significa ser mulher nos dias de hoje. Então, nesta componente conhecer, nós começamos com estes webinars temáticos e, por ser também Setembro Amarelo, decidimos começar com este primeiro webinar sobre a saúde mental, particularmente a saúde mental das mulheres. Então, voltando ao projeto Cada Mulher, o nosso objetivo é de acolher e difundir a existência e o contributo contínuo e indispensável da mulher para um futuro mais digno, justo e sustentável para todos. Então, nós sabemos da importância que a mulher tem a todos os níveis e queremos fazer uma espécie de highlight a isso através dos nossos eventos e, ao mesmo tempo, queremos fazer atividades em que haveremos de capacitar mulheres que estejam a iniciar ou que já estejam com os seus projetos, tanto a nível de o seu desenvolvimento pessoal e social, como a nível do seu desenvolvimento profissional e depois de tê-las também numa espécie de incubadora das suas competências e, por fim, nós termos momentos de exposição, momentos em que nós partilhamos os resultados dos progressos que elas vão fazendo com o nosso apoio. Então, o nosso projeto tem como ideal ser algo bastante colaborativo. Portanto, nós estamos abertos a colaborar com todo tipo de entidades, basta que tenham este foco também nas mulheres e nas raparigas e que estejam interessados em alavancar a sua presença. E, por isso, nós também aproveitamos este momento para vos convidar a estarem mais envolvidos, a participarem e a colaborarem connosco, como já o fazem, porque o nosso intuito também é de avançar com as agendas que já existem para o empoderamento da mulher na nossa sociedade. Voltando um bocadinho para as nossas componentes, as atividades do projeto, a nossa primeira componente é a componente conhecer, que é exatamente sobre conhecermos a grande diversidade de mulheres que nós temos no nosso país e a nível também de conhecermos o que é que realmente é relevante para a mulher e para a definição de mulher hoje em dia. Então, nosso resultado esperado disso é que nós tenhamos uma sociedade que está consciente sobre aquilo que é a capacidade da mulher e aquilo que a mulher realmente representa nos dias de hoje. Depois disso, nós temos a nossa seguinte componente, que é a componente aplicar, que é um bocado mais prática em termos das ferramentas que apoiam estas mulheres a se desenvolver e a fazerem face aos obstáculos e desafios que elas encontram atualmente. Então, nós vamos fazer isto através de workshops comunitários. Este seria o evento principal da componente aplicar e dentro destes workshops nós temos a ajuda de profissionais também de diversos níveis que vão connosco desenhar e implementar estes workshops. Nós pretendemos começar com esta segunda componente
a partir de janeiro de 2022, também já aliados a mais dos nossos colaboradores, e termos também o objetivo de capacitar as mulheres a todos os níveis. Depois, a componente que temos é a componente de desenvolver, que acima de tudo é desenvolver uma rede de contactos e uma linha de apoio, estabelecer parcerias que apoiem as mulheres então a irem mais longe. Isto também faria, de certa parte, estaria ligado a estes workshops comunitários que pretendemos fazer, e avançando dos workshops, nós depois temos o momento final, que seria da componente 4, que é autenticar, em que nós realizamos no final das sessões para a comunidade, fazemos esta exposição demonstrativa para partilharmos aquilo que foi os resultados do trabalho que temos estado a fazer com um conjunto de mulheres e parceiros. E termos então esta nova ideia de o que é a mulher do futuro e termos um novo posicionamento da mulher na sociedade. Então, em relação ao nosso projeto, isto era essencialmente aquilo que nós queríamos deixar convosco. Nós vamos fazendo mais sessões explicativas mais específicas para o projeto em si, vamos ter mais momentos em que poderemos estar a discutir e a desenvolver estes conceitos convosco, e também abrir as portas para, se tiverem qualquer questão, nos contactarem, seguirem-nos nas redes sociais, e nós depois entramos em mais detalhes sobre o que é cada mulher. Passando agora, então, para a nossa sessão com as nossas caras oradoras, eu ia pedir então que se apresentassem. O nosso tema é a saúde mental da mulher durante a pandemia, e então nós temos aqui 3 profissionais conosco que nos vão falar um bocadinho melhor sobre o que é a saúde mental e quais é que são as implicações da pandemia para a saúde mental agora, na atualidade. Então, eu ia pedir primeiro à Nancy Cortês que se apresentasse, então dou-lhe a palavra. Olá, boa noite. Consegue ouvir-me? Perfeitamente, que bom. Eu chamo-me Nancy Cortês Mucusse. Antes de mais, obrigada pelo convite. Chamo-me Nancy Cortês Mucusse e sou psicóloga social e organizacional. E o que mais devo dizer? Quem sou eu? Bem, basicamente isso. Sou psicóloga na área social e organizacional. Muito bem, obrigada, Nancy, pela apresentação. Agora passo a palavra à Lara Pacheco Faria. Olá, boa noite, poderosas. Primeiro dizer parabéns pela iniciativa, que a cada mulher traga para cada mulher uma perspectiva diferente e, acima de tudo, uma vontade cada vez maior de ser mulher com tanta facilidade e projeção. Chamo-me Lara, trabalho como terapeuta quântica, na área que é a cura energética e terapias energéticas, na área da saúde mental, saúde emocional, acima de tudo no empoderamento de indivíduos e instituições, e sou um bocadinho mais, sou também advogada e ativista pró-mulher. Obrigada, Lara, é um prazer, e obrigada. Agora, Helena Paula. Olá a todas, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Super feliz pelo convite, obrigada, Natasha, obrigada a cada mulher aí pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir um pouco da minha jornada. Eu não sou especializada na área de saúde mental especificamente, mas sou uma interessada em processos humanos da existência, né? Eu trabalho com música, trabalho com arte, trabalho com arte e educação. E, bom, sabemos aí que a música é um componente super importante no que diz respeito à contribuição para uma saúde mental, né? O que seria de nós sem a música, né? A música tem todo esse papel importante. Então, meu trabalho basicamente busca estar aí alinhado com crescimento humano e desenvolvimento humano, né? Então, eu sou uma cantora e pesquisadora e arte educadora da música, corpo e existência. Obrigada. Obrigada, Helena, muito obrigada pela presença.
Bem, vamos então entrar aqui no nosso tema, que é a saúde mental da mulher durante a pandemia. Então, para este primeiro webinar, nós também achamos relevante, tratando-se também de Setembro Amarelo, que é um mês de consciencialização sobre o suicídio e também os fatores que conduzem a esta condição. E é sabido que em 2007 a Organização Mundial de Saúde declarou Moçambique como o país africano com a taxa mais elevada de suicídio. Então, já antes da pandemia, podemos verificar que no nosso país há condições que levam para que isto aconteça. E então, agora com a pandemia também é interessante observar o peso que trouxe as condições que foram variando bastante, a incerteza e toda a diferença nos padrões de apoio que havia para as mulheres, e as mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras e as mulheres cuidadoras, e ver que impactos é que o Covid também teve aqui para o dia a dia destas mulheres. Eu ia começar por pedir à Nancy, antes de nós entrarmos muito dentro do assunto, por nos explicar, quando nós falamos sobre saúde mental, o que é que nós realmente queremos dizer com isto? E a bola vem logo para mim, a psicóloga. Bem, saúde mental, infelizmente as pessoas têm muito estereótipo em relação à questão mental, porque pensam que esta componente, esta componente do eu, do nosso eu, porque nós somos compostos por várias esferas, então acham que esta parte mental é adstrita àqueles que têm problemas mentais, os doentes mentais, mas a saúde mental é muito mais do que a ausência de transtornos ou doenças mentais. Ela também envolve a nossa capacidade, as nossas habilidades de maneira produtiva vivermos diariamente, de podermos conviver uns com os outros, porque nós somos mente, nós somos físico, mas também somos seres mentais, isto é, não está dissociada saúde física da saúde mental, é um só. É por isso que existe o lema mente sã em um corpo são. Basicamente é isto. Muito bem, obrigada, Nancy, por essa explicação sobre o que é a saúde mental. Então, falou também na questão de existirem também estes outros distúrbios, a nossa saúde mental, estes distúrbios, de que natureza que eles tratam, que geralmente é aquilo que muitas vezes vem à cabeça da maior parte das pessoas. Bem, estes distúrbios podem ter diferentes causas, né? Causas socioeconómicas, causas biológicas, causas ambientais. Agora, por exemplo, a pandemia trouxe ao rubro aquilo que são os problemas mentais da sociedade. Já havia números e podemos ver isso nas estatísticas. Então, a pandemia veio aflorar a importância da saúde mental, este desgaste emocional que já existe nas sociedades, mas que com a pandemia isto veio-se a volumar. Então, os fatores não são únicos, são vários fatores que podem estar associados a estes problemas mentais. Muito bem. Agora, falando um bocadinho nesta questão dos fatores, se calhar eu podia perguntar aqui à Lara se dentro do seu trabalho também já teve a oportunidade de ver que tipo de fatores são estes que influenciam a saúde mental. Lara, não estamos a ouvir? Tinha desligado, desculpem. Uma das coisas que nós falamos muito pouco é da saúde psicoemocional, a saúde mental, ligado também àquilo que são aquilo que é a gestão das emoções. Então, muitas coisas que eu vejo, os fatores também, são fatores de ordem emocional. Não conseguimos gerir as frustrações, portanto, as nossas rupturas emocionais, as nossas perdas, e então isto contribui bastante como um fator, portanto, associado ao fator social.
e muitas pessoas têm sofrido ultimamente depressão e também ataques de pânico e ansiedade devido à pandemia. Portanto, esta necessidade que surge de repente de nós reinventarmos sem termos tido uma pré-preparação. Então, isto contribui para que as pessoas sintam-se extremamente afetadas, pressionadas e muito desgastadas. Muito bem, ok. É mesmo importante também que as pessoas consigam ter, então, uma boa gestão das suas emoções. Dentro desse aspecto das emoções, Lena, pode nos falar um bocado sobre a questão da gestão emocional? Isto é algo que nasce com as pessoas ter esta capacidade, é algo que nós podemos aprender a fazer? No meu ponto de vista, há pessoas mais fortes do que outras emocionalmente, mas como o ser humano é um ser de aprendizado, naturalmente há técnicas que podem, devem e de facto empoderam a pessoa a saber gerir as suas emoções, a não ser vítima das suas emoções, a não ser destruída pelas suas emoções, a aprender a identificá-las, aprender a ter uma nova perspectiva em relação ao que elas representam e a ressignificar essas emoções na sua vida para que ela possa encarar a vida de uma maneira mais fácil, mais leve, sem sentir dominada por aquela dor, pela aquela pressão e sem se sentir inútil porque algo, portanto, negativo tenha impactado algum gatilho nela que desencadeou alguma descompensação emocional. Então, sim, de facto, apesar de haver pessoas emocionalmente mais fortes que outras, é de facto possível capacitar as pessoas, dando ferramentas para elas aprenderem a fazer a melhor gestão das suas emoções. Obrigada, Lara. Lena, dentro desta questão da gestão emocional, quando deste aquela introdução sobre ti, falaste também muito na questão da ligação à espiritualidade. De que forma é que a espiritualidade pode estar ligada também a uma gestão emocional? Se é um fator que pode contribuir, positivo ou negativamente? Eu gosto, bom, eu penso essa questão da gestão emocional como um processo que se aprende desde pequeno, né? Eu tenho a hipótese de que todo o processo de saúde mental ele começa na infância, na verdade, né? Eu sinto que inclusive é uma fase que ela é muito negligenciada. Oi, meu filho, tipo essa fase, por exemplo. É uma fase que ela às vezes é muito negligenciada, né? Imagino que nós adultos, quando temos que cuidar de criança, principalmente as mulheres, no caso, né? Nós já passamos por tantos processos, né? A gravidez, o parto, e como essa gravidez decorre, como esse parto decorre, como é o pós-parto. Isso tudo, esses processos todos têm uma influência muito grande na forma como nós vamos dedicar um cuidado, uma atenção, uma qualidade de cuidado para aquele ser que está a chegar e que tem infinitas possibilidades de inputs que nós, que somos os cuidadores, podemos dar, né? Então, eu acho que eu tenho a hipótese de que antes de chegarmos num processo de aprender a gerir a emoção, tem ainda o processo de nós, como cuidadores, reconhecermos as emoções e as necessidades básicas que acontecem com o ser humano, né? Então, começa lá no começo. No início da vida mesmo. E aí, quando penso no início da vida, eu não tenho não pensar em espiritualidade. Desculpe, não estamos a ouvir bem. É possível levantar um bocadinho o seu volume? O propósito dessa pessoa, né? Helena, consegues aumentar um bocadinho o teu volume? Acho que sim, peraí. Eu teria... Não, eu acho que o problema é do microfone do meu celular. Microfone, eu também tenho que mudar o fone.
Se me deram um segundo. Tudo bem. Vou aproveitar e perguntar a Nancy sobre a relevância, então... Podem seguir. Sim, então, Nancy, queria lhe perguntar sobre a importância de uma boa gestão emocional, então, do ponto de vista também da psicologia mesmo. Bem, como já se tinha falado, né? Porque nós somos, já falando aqui, parte da questão que colocaste, Helena, nós somos seres espirituais, sim, nós somos seres emotivos, nós temos emoções, mas as nossas emoções devem estar, isso se chama equilíbrio emocional, que é a capacidade que nós temos de, ante as emoções, nós podemos reagir, decidir, ter aquele momento, aqueles 30 segundinhos em que a gente decide, eu reajo a esta situação, ou eu calmo, o que quer que seja, porque as emoções, de facto, não podem comandar-nos. Nós é que precisamos de estar no controlo. Então, facilmente e obviamente, porque somos seres humanos, nós nos emocionamos, ou ficamos tristes, ou ficamos aborrecidos, mas a forma como nós iremos reagir ante as situações, isso é que irá ditar o fato de eu ter um equilíbrio emocional ou não. Ok. Então, como nós reagimos diante das situações acaba sendo o mais importante também para a nossa saúde, a nossa saúde mental e emocional. Pegando um bocado na questão do suicídio, tendo em conta o Setembro Amarelo, fala-se muito na depressão, na tristeza. De que forma é que a pessoa pode perceber que está a ter um comportamento depressivo, que já chega a um ponto de não ser só uma tristeza normal e por causa das circunstâncias e tratar-se mesmo de algo com uma maior gravidade? Acho que posso retornar a Nancy, desculpe, não direcionei a pergunta. Na verdade, eu estava de espera. Está bem. A depressão, tu queres saber a distinção entre depressão e tristeza? Seria essa a questão? Sim, podemos começar por aí. Sim. Então, eu entendo a tristeza. É assim, a tristeza é um sentimento que todo mundo tem. Em algum momento da vida, todo mundo fica triste, qualquer que seja a situação. Então, a distinção entre elas, entre a tristeza comum e a depressão, baseia-se basicamente em 3 fatores, que é a duração, a intensidade e a causa. Por exemplo, uma tristeza comum pode durar horas ou até dias, mas quando esta tristeza começa a levar um tempo a mais daquilo que é o normal, porque eu, por exemplo, não entrei para uma vaga, eu vou ficar triste no momento que recebi a notícia, posso ficar triste amanhã, mas depois a vida segue, não vamos ficar presos àquela situação. Na depressão, não, isso pode ser um fator desencadeador, mas a pessoa permanece num estado de tristeza profundo. Intensidade, quando falo de intensidade, a tristeza normal, ela não afeta aquilo que é a produtividade de uma pessoa. Por exemplo, aquilo que são as atividades comuns de uma pessoa. Por exemplo, nós levantamos de manhã, fazemos a nossa higiene pessoal, vamos trabalhar, relacionamos-nos com as pessoas. Ainda que eu esteja triste, eu tenho a capacidade de me relacionar com as pessoas. Na depressão já não, a pessoa perde esse gosto por fazer coisas comuns, como, por exemplo, levantar de uma cama. Então, para além de estar há muito tempo triste, começa a perder esse gosto por pela vida, começa a tornar-se alguém que começa de forma a ficar mais introspectivo, mas da forma, como é que eu diria? De uma forma mais destrutiva. Por outro lado, tem também a causa. A causa da tristeza é normalmente algo específico, um acontecimento específico. Enquanto na depressão podem haver fatores que são considerados gatilhos para aquele momento.
Por exemplo, aconteceu uma situação, eu posso pensar, olha, que a fulana de X está triste por causa daquela situação, mas pode nem sequer ter sido aquela situação, mas a situação em si levou-lhe a uma outra lembrança que lhe desencadeou um episódio depressivo. Então, basicamente, temos que prestar atenção à duração, a intensidade e a causa. E normalmente, quando falamos de duração, diz-se que pessoas com episódio de tristeza que levem mais do que 2 semanas já é caso para começar a suspeitar, mas claro que deve-se fazer uma avaliação, né? Mas começa a suspeitar que esteja num estado depressivo. Ok. Obrigada por essa explicação, Nancy. Sim, Gisela? Obrigada. Eu queria perguntar a Nancy, mesmo neste âmbito da explicação entre a diferença de tristeza e depressão, às vezes tem eu nem sei bem se é tristeza ou se é depressão, mas que a pessoa, por exemplo, como deu aqui o exemplo da não entrada numa vaga, se a pessoa, ok, fica triste e a tristeza tem que passar, mas às vezes a pessoa fica com alguma raiva e guarda um certo ressentimento, uma coisa um pouco mais agressiva, onde é que isto se enquadra? É tristeza? É depressão? Ou é outra coisa ainda diferente? Isto, eu pessoalmente, pode ser que alguém não concorde, eu pessoalmente enquadraria naquilo que falamos há pouco, na capacidade de ter equilíbrio emocional. A gente está sujeito nesta vida a sims e não. Mas o sim e não pode me paralisar, deixar que entre amargura no meu coração, que eu comece a odiar uma pessoa porque eu ouvi um não. Então, nós temos que ter a capacidade de, ante as circunstâncias, começarmos a controlar as nossas emoções, porque senão nós seremos movidos pelas emoções e não de forma racional, porque somos seres emotivos, sim, mas a nossa racionalidade também deve falar. Nós devemos analisar as circunstâncias, analisar o contexto e deixar aquilo ir. Eu não diria que é depressão. Esta pessoa começar a ter Muito bem, ok. Podemos passar para a próxima questão. Para além da depressão, para além do sentimento de tristeza, há também algo que tem surgido bastante, que é por causa da incerteza, tendo em conta a pandemia e esta alteração constante de como vai ser o funcionamento do nosso dia a dia, dos nossos empregos, e esta falta de garantia da nossa saúde. Também se tem falado cada vez mais na ansiedade. Então, gostaria de saber da Lara se já se deparou dentro do seu trabalho com pessoas que estejam com esta característica da ansiedade e que tipo de comportamento é que este é. Sim, realmente a incerteza do futuro, uma sensação também de impotência, de não poder controlar, portanto, os resultados e essa falta de, portanto, equilíbrio em gerir as emoções, como disse a doutora Nancy, desencadeia portanto, episódios em que a pessoa torna-se ansiosa mesmo por vezes para fazer coisas e realizar tarefas que normalmente faria sem crise de ansiedade. Portanto, essa é também uma incapacidade que a pessoa sente de realizar as coisas de maneira tranquila. É uma falta também de autoestima ligada a isso, de confiança que tudo que fizer ou aquilo que fizer vai dar certo ou vai ser bem encaminhado. Realmente é outro tipo de situação, de distúrbio mental que leva, portanto, as pessoas a terem grandes crises de ansiedade que as paralisa perante um facto, portanto, elas ficam com medo, com receio, têm problemas respiratórios, não conseguem discernir e, acima de tudo, não conseguem lidar com esta
com esta situação de forma tranquila. E realmente a pandemia também desencadeou muito estes casos de, portanto, de ansiedade, de crises de pânico e ansiedade. E é comum, sim, realmente ter aqui no meu consultório muitas pessoas que padecem também deste distúrbio e que, após algumas ações, já conseguem, portanto, perceber e, portanto, gerir a causa, porque cada pessoa é uma pessoa, gerir uma crise não é fácil, mas é possível, mas é preciso também aquilo que se diz tempo, porque cada pessoa é uma pessoa, mas efetivamente é possível psicólogos, psiquiatras e terapeutas ajudar as pessoas na gestão das suas crises. Muito bem, obrigada. Gisela, tens alguma questão dentro da ansiedade? Não, só mesmo aprender sobre o tema. Confesso que não sabia muito bem diferenciar o que é ansiedade, o que é depressão, o que é tristeza. Achei que fosse tudo o mesmo pacote. Então, muito obrigada. Muito bem. Olhando um bocadinho mais para quem está ao redor, porque nós temos a questão de como nós nos ajudamos, mas também de ajudarmos pessoas que nós vemos que podem não estar a conseguir lidar com as suas emoções. A Lara falou nas crises de pânico, né? Que é um momento pontual em que a pessoa realmente não está a conseguir se controlar. O que é que uma pessoa de fora, um amigo, um parente pode fazer para ajudar alguém a passar uma crise de pânico, por exemplo? A meu ver, uma das coisas é paciência, ou seja, sentar com a pessoa, agarrar nas mãos, mostrar empatia acima de tudo, tentar perceber, fazer uma contagem regressiva, vamos contar juntos, vai passar de coisas boas, vamos respirar fundo, vamos para um lugar onde te sentes tranquilo, onde te sentes, portanto, seguro. Vamos fazer uma contagem decrescente, 20, 19, começa a respirar, está tudo a dar certo, não te preocupes, confia, vamos lá parar, vamos lá respirar. O respirar é o respirar consciente, não é? Com esta coisa de pausadamente e consciente, ajuda muito a pessoa a controlar a sua crise de pânico e deixar a pessoa também relaxada, sem criticá-la, sem julgá-la. Naquele momento é de empatia, a pessoa segurar nas mãos, estar ao lado da pessoa e tranquilizar para que ela pare, portanto, esta crise. Mas há crises que são mais violentas e se são, portanto, cíclicas e continuadas, já por um atendimento mais especializado, onde aí as técnicas são diferentes, mas naquele momento de pânico, como ensinar a pessoa a identificar o início e como ela vai retardar ou vai vencer sem entrar em muita contrariedade com ela própria, ou fazer assim um episódio muito grave, porque pode estar numa reunião, pode estar perante pessoas, então para a pessoa ter consciência, a grande questão das terapias que eu ensino, que eu dou, é ensinar as pessoas a ter consciência do seu estado, a estar presente, a não entrar em pânico e saber conhecer-se ao ponto de saber que já comecei, pronto, algum gatilho desencadeou isto em mim, estou perante pessoas, não posso, às vezes acontece, mas como vou me controlar? Como é que vou conter a minha crise? Através de um especialista é possível ajudar. São técnicas que vamos aprendendo, assim, não há receitas acabadas, mas há sim técnicas que vamos ajudando as pessoas a ter mais consciência delas próprias, para elas mesmas se auto-empoderarem. Obrigada, Lara. De nada. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se acontece também com casos
Assim, tem pessoas que dizem, não sei qual é a defesa científica, que às vezes as pessoas neste estado de choque, mais ou menos, sei lá, de pânico e ansiedade, tem gente que defende que essas pessoas não devem necessariamente ser acarinhadas com paciência, mas eu já ouvi pessoas a defenderem que quando é assim, tens que dar um choque de realidade. Sei lá, tens que dar uma bofetada, tens que fazer a pessoa acordar. Então, não sei se há defesa científica para isso e queria perceber se realmente isto pode ser uma maneira de resolver este problema. Eu ou a doutora Nancy, ou as duas. Quem é que devia dar o seu ponto de vista? Não sei, se calhar um pouco das duas, só para ficarmos totalmente esclarecidos. No meu ponto de vista, efetivamente, isso é causa de falta de consciência e conhecimento, não é? Aquela pessoa está a fazer, aquela pessoa não tem crises de ansiedade porque ela quer, é uma incapacidade momentânea que ela está a atravessar, houve um gatilho ali que despertou e ela está em crise. Obviamente, a gente tem que pensar empatia e talvez sejam conhecimentos populares, dar-lhe uma chapada, mas não cientificamente o que tenho lido não é melhor opção. E antes, pelo contrário, não vamos, se a pessoa está em crise, se está com faltas de ar, já está em estado de choro, de que eu não consegui uma crise realmente de descontrole, não vamos criar mais fatores para que a pessoa entre em mais desespero, antes pelo contrário, não é? Então é preciso realmente acalmar. Acho que portanto, esse tipo de comportamento mais agressivo não é de facto a melhor maneira de amparar esta pessoa que precisa de ser acalmada e não chegada e não enfurecida. Esta é a minha opinião. Bem, eu sou da mesma opinião, né? Porque na verdade, o que acontece é que muitas pessoas não sabem que a pessoa está a ter uma crise de ansiedade e depois agem de acordo com costumes, né? Pensam que têm que agir assim, porque aquilo é uma crise que, em alguns casos, se assemelha a um infarto. A pessoa está como se estivesse a infartar. Então, elas têm falta de ar, elas têm o coração com os batimentos acelerados, batimentos cardíacos acelerados. Como é que eu vou lá e bato nela? Porque algumas técnicas, e a doutora já disse aqui muito bem, aconselha-se mesmo primeiro, acalmar a pessoa. Estes exercícios de relaxamento acalmam a pessoa, fazem com que ela torne-se. Há pessoas também que adotam a técnica de fazer com que a pessoa, porque aquilo é uma circunstância que causou aquela situação. Então, fazer com que ela se abstraia daquele meio também é uma técnica. Então, se a gente vai com violência e começa a julgar como se ela por si só tivesse dito, ok, agora eu vou ter uma crise de pânico, eu vou ter uma ansiedade, e pronto, e despoleta. Não é assim. Temos mesmo não julgar, ter empatia, acalmá-la, porque crise de pânico ou crise de ansiedade há casos bastante sérios, bastante graves, então não pode ser levado de leve ânimo, não. Pronto, muito obrigada. Ficou claro que não é para dar bofetadas. Não vai saber nada. Bem, eu acho que podemos fazer aqui um ponto, aproveitando que a Helena retornou. Nós estivemos a falar sobre a questão da ansiedade e as crises de pânico e como é que nós poderíamos apoiar alguém que estivesse a passar por uma dessas situações. Helena, não sei se já tiveste essa experiência em que tiveste de ajudar alguém que estivesse a passar por uma crise de pânico e de que forma é que conseguiste apoiar a pessoa no momento. Eu já fui a pessoa com crise de pânico. Eu morei fora por muito tempo e, enfim, morar fora sozinha, enfim, num país que falava português, por acaso era o Brasil, mas, enfim, sozinha, dando conta de tudo, da vida e tal. Teve um momento que eu tive, depois que eu terminei de gravar meu primeiro disco, eu entrei num processo muito intenso de várias
vazio profundo. E mesmo durante a gravação do disco, na verdade eu comecei a ter a crise de pânico durante a gravação do disco, porque eu tinha que fazer um financiamento coletivo, gerir uma parte burocrática e ao mesmo tempo gerir uma parte emocional, criativa da gravação e criação do disco. E teve um momento que eu tive uma crise de pânico muito difícil assim de gerir, que eu senti que era meio como se fosse um burnout, assim, né? Como se fosse né? Com medo de que o financiamento coletivo podia não dar certo, será que o disco ia ser bom o suficiente, com medo de o disco não ter aderência, com medo de uma série de questões, assim, né? Eu acho que esse processo de nós expormos a nossa arte no mundo é como se a gente estivesse a se desnudar, né? Aberto a críticas e tal. E como eu comentei no começo da minha intervenção, a forma como nós ensinamos as nossas crianças a lidarem com os seus processos, os desafios da vida emocionalmente, vai definir muito como eles vão lidar com os desafios na vida quando forem adultos, né? Então eu sofro um pouco de uma dificuldade, de um perfeccionismo exacerbado, assim. Então eu tinha um medo muito grande de receber críticas porque eu tenho aí, enfim, várias histórias aí de muita exigência, né, de perfeccionismo, sempre ter que tirar nota muito grande, não saber muito lidar com o erro, não saber lidar com a perda, não saber lidar com várias questões. Então, o processo de gravação do disco foi muito difícil porque vinha carregado de uma série de coisas. Então, eu fiquei um período bem difícil onde eu não conseguia nem dormir. Onde eu precisava de companhia, por exemplo, para dormir. Então, eu tive sorte que eu tinha alguém que, no caso, não me deu bofetada de realidade. Então, a pessoa foi lá, era uma amiga, foi lá e dormiu comigo, segurando minha mão, né? Não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, né? Me deu bastante autoconfiança, me acolheu e tudo mais. Então, foi um processo bem longo, assim. A crise de pânico passou e depois veio um certo vazio pós-parto ali, né? Pós-entrega de disco, né? Uma certa depressão, assim, pós grande excitação. E fiquei muito tempo nesse processo até eu, de novo, conseguir achar um novo propósito, né? Porque a gente se entrega completamente para aquela obra de arte e depois tem que achar um novo propósito, né? E agora? Depois disso, o que acontece, né? Então, enfim, eu já fui essa pessoa. E eu acho que realmente o acolhimento é o melhor, é o ideal, mas claro que eu sinto também pela minha experiência pessoal que a minha virada só aconteceu quando eu entendi que boa parte, na verdade, a parte mais essencial da mudança da situação era se eu fizesse um trabalho interno também, de olhar para os meus medos, olhar para como eu estava lidando com as minhas emoções. Eu não ouvi a vossa conversa porque eu perdi boa parte da internet, mas ouvi um pouco do que a Lara disse sobre saber gerir as emoções, meditar, respirar, procurar ferramentas para me apoiar a lidar com esses desafios, com os meus gatilhos, né? Observar os meus comportamentos padrões que me levavam para comportamentos nocivos, e aí eu fui trilhando a minha caminhada junto com terapia, né? Junto com uma terapia, um profissional e junto com uma boa rede de apoio de pessoas que tinham aí um acolhimento, uma empatia boa, né? Empatia, né? Para me ajudar. Então, essa foi a minha jornada, pontualmente, assim. Obrigada por teres partilhado a tua jornada connosco, Helena. Acho que é muito importante nós também percebermos que não é algo particular, não é algo da pessoa, qualquer um pode passar por esse tipo de momentos e é sempre bom nós termos pessoas à nossa volta que também nos apoiem nesse tipo de processos. Sim, Nancy? Há algo que a Helena disse que é muito importante, a rede de apoio, porque as pessoas às vezes acham que elas suportam, acham que é vergonhoso partilhar e elas ficam com o problema sozinhas e elas vão se consumindo. Mas é preciso esta rede de apoio, e ainda que a pessoa não fale, as pessoas que estão à volta, que a conhecem, devem prestar atenção. Infelizmente, nós estamos a viver uma era, um mundo em que está todo mundo corrido, todo mundo tem muita pressa de alguma coisa.
E acho que uma das coisas, um dos pontos positivos da pandemia, ao isolar as pessoas, é essa necessidade de começarmos a olhar mais para dentro de nós, olhar mais para dentro das pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa. Abstrairmos um bocadinho das televisões, dos iPads, dos tablets e começarmos a olhar mais para nós. Porque essa rede de apoio que a Lena falou é muito importante. 2, esta procura de um profissional que possa apoiar, porque eu posso saber ou imaginar que eu tenho um problema, mas eu não sei como gerir ou trabalhar neste problema. Existe alguém que é um profissional que vai nos dar ferramentas, que vai nos ajudar, nos direcionar, que é para conseguirmos sair ou aprender a lidar com estes sentimentos. E quem sabe, com a ajuda depois de fármacos, ou possa ser tratado, ou possa ser controlado. Então, a Lena falou duas coisas que são de suma importância: rede de apoio e ajuda de um profissional. Obrigada, Nancy. Gisela, tens mais alguma questão para as nossas listas? Eu só queria acrescentar uma coisinha para debate. Também esta incapacidade de nós não termos uma noção do ser humano também é feito de lições pouco favoráveis, ou seja, é de nãos, é feito de situações que não planeou, e tudo isto está tudo bem não estar bem, por vezes. Não somos uns super-heróis, não somos, portanto, incapazes de errar, e está tudo bem, aprende-se com o erro. O que é o erro? E começar a ter um diálogo interno também. Mais exposição a nós próprios, somos pessoas capazes de grandes feitos, mas que por vezes ou não planeamos bem, ou precisamos de uma experiência, por vezes, que nos leva a um resultado que não é o previsto, mas isso não tira a nossa importância, a nossa utilidade, a nossa potência, enfim, como seres. Isso não nos invalida. A grande questão, por vezes, que não temos apoio também, é porque estamos tão concentrados em fazer máscaras e em ter máscaras fortes perante os outros, porque não é permitido mostrar vulnerabilidade, não é permitido mostrar fraqueza, não é permitido em sistemas como o nosso mostrar que estamos a precisar de ajuda. Então as pessoas não ganham também esta capacidade de dizer eu estou mal, preciso de ajuda. Não ganham esta capacidade de dizer não consigo mais. E, por vezes, as famílias também não estão preparadas, os amigos também não estão preparados, porque também vem desta consciência do julgamento constante, crítica constante, da comparação. Isso não é nada, outra pessoa superou em 2 meses, eu superei isso em 1 mês. Mas temos que ter atenção que as pessoas são diferentes. Temos que ter mais empatia e mais sensibilidade a reagir e a julgar as pessoas. E, acima de tudo, ter a consciência que uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, depressão, não me invalida como ser. Tenho que criar recursos ou condições para que eu me trate, para que eu lidere mais comigo própria, que eu lidere o meu processo de crescimento, de evolução, de uma maneira mais tranquila, mais leve, onde não se requer perfeição, mas sim requer-se leveza, tranquilidade e consciência. Há momentos altos e na nossa vida e está tudo bem. Obrigada, Lara. Muito obrigada. Alina? Eu queria acrescentar uma frase que eu me lembrei que um dos mestres que eu sigo trouxe uma vez, que é: a ansiedade é o medo do futuro e a depressão é a saudade do passado, né? Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos curiosos para o que vai acontecer e a gente não tem como pegar, né? Nós queremos antecipar para que não dê erro, para que não tenhamos que nos frustrar, enfim, por uma série de fatores, né? Mas existe essa coisa de querer pegar uma coisa que não existe, né? Uma necessidade de querer controlar algo que não existe. E a depressão é a saudade do passado, né? Aquele momento que eu fui muito feliz e a minha vida mudou, aconteceram novas coisas, eu mudei, mas eu não estou conseguindo achar novos caminhos para acompanhar essa mudança.
Então, eu travo, eu estagno, eu congelo ali no tempo, na tristeza, na inércia, no buraco, né? E precisamente pedir ajuda é exatamente isso. É buscar ferramentas, é olhar para si. Então, além de ter um terapeuta que te ajuda, é como se fosse aquela pessoa que te pega a mão, né? Tem aquele amigo que te mostra, olha, várias possibilidades, e tem aquele terapeuta que também te pega a mão e te diz, olha, vamos olhar para isso aqui que você não está conseguindo desapegar, vamos olhar para esse medo que você não está conseguindo enfrentar, essa coisa que você não resolveu, e a mesma coisa para uma ansiedade. Olha, vamos ver isso aqui que está tudo bem você enfiar o pé no buraco e o seu pé não vai sumir, é só um buraco, depois vai passar. Depois você vai aprender qual é o tamanho do buraco e você vai aprender que dá, mesmo se machucar, dá para consertar. Então, tá tudo bem. Você não vai morrer por enfiar o pé no buraco. Então, vamos aí, coragem, né? Então, eu sinto que trazer um pouco também, acho que para essa coisa mais... Para esse olhar, assim, mais lúdico da coisa, sabe? Mais da realística. vida, mais simples, Uhum. né? Eu acho bem importante, assim. É como eu gosto de olhar, né? Para essa questão. E também dizer, talvez para acrescentar, Helena, dizer uma coisa, o excesso de romantismo que a gente dá à vida, às emoções, tudo no ser humano é muito, como é que vou dizer, muito intenso, é tudo muito mal que nos acontece, é tudo muito bom. Vivemos em altos e baixos de emoções e euforias, mas por vezes é controlar essas crises, ou seja, viver num equilíbrio, numa harmonia mais sensata. O excesso do romantismo, a maneira como os pais também educam os filhos, tu és o melhor, tu és o maior, o pai vai estar sempre aqui, a mãe vai estar sempre aqui, tu vais conseguir tudo na vida. Está bem, isso é moldar a autoestima, mas ser bem dito, ou quando alguns pais estão sempre a detonar as qualidades dos seus filhos em comparações com outros. Há muita coisa que te diga aqui, mas uma das coisas que para mim faz muita portanto, diferença é quando chegamos à fase adulta, devemos pensar que o passado não é a sentença da minha vida, o passado é uma referência. E como é que eu vou avançar? Eu vou procurar ajuda. Obviamente, infelizmente, não temos tantos psicólogos como a gente gostaria, não é? E psiquiatras em Moçambique, mas que sejam as pessoas, por exemplo, vítimas de ataques de pânico ou depressão, a criar grupos de suporte nas comunidades, portanto, congregações religiosas, para apoiar conjuntamente, convidar alguém para falar. Então, que sejam as pessoas a ter o autocontrole também da sua saúde mental, no sentido de procurar meios alternativos, baratos, acessíveis, que possam contribuir, pelo menos, para o diálogo começar, para se falar mais destes temas, para criar aquilo que é uma ponte contra o tabu, contra a vergonha e, acima de tudo, contra este estigma. Portanto, de pessoas que realmente sofrem, estão a sofrer, e os outros que não entendem isso. É preciso mais empatia, menos julgamento. É verdade. Obrigada, Lara. Antes de fazermos mais alguns comentários, também já temos mais uns 5 minutinhos, queria ler aqui alguns dos comentários da nossa audiência, dos participantes. Então, a Miriam Joel Langa fez o seguinte comentário. Gisela, tu consegues visualizar? Consigo. Podes ler? Podes ler? Claro, sim, posso. Dentro do ambiente de trabalho, tenho notado alguns comportamentos que, em algum momento, chego a pensar que as pessoas estão a passar por momentos difíceis, o que traz uma certa mudança comportamental. Vejo mais agressividade, tudo é motivo de luta, problema, etc. No entanto, não existe uma intimidade tal que permite chegar à pessoa e questionar no sentido de ajudar. Como devemos agir para ajudar e não contribuir negativamente? Bem, eu penso que posso pedir a Nancy para nos responder.
Bem, antes de mais, obrigada, Miriam, é uma amiga minha. Boa questão. O que muitas instituições têm feito, e já vou chegar à resposta, o que muitas instituições têm feito, principalmente agora com a pandemia também, algumas já tinham, é começar a criar centros de atendimento psicológico. Porque a pandemia, infelizmente, mexeu com muita coisa. Então, as pessoas agora começam a desencadear comportamentos que as pessoas até podem pensar que esta pessoa é assim ou está a passar por momentos difíceis há já algum tempo, mas a pandemia está atrelada ao medo e à incerteza. Existe muita incerteza em relação ao amanhã. É por isso que o índice de ansiedade no mundo todo disparou, tanto a ansiedade como a depressão, como suicídio, homicídios e violência no geral. Então, este tipo de centros de atendimento apoiam estas pessoas, mas não tendo intimidade, bem, é preciso conquistar a confiança da pessoa, não é? Porque nós somos colegas, já existem colegas, amigos, sim, mas existem colegas que são simplesmente colegas. Então, se eu não tenho, primeiro é preciso ter paciência, que é para conseguir conquistar a confiança daquela pessoa e podermos chegar a ela. Não podendo, de certeza que há alguém que é próximo a essa pessoa, com quem ela tem intimidade, porque no local de trabalho, a não ser que seja uma pessoa, pronto, que é do seu caráter, mas normalmente tem sempre alguém com quem a gente tem afinidade. Então, de maneira a não expor, obviamente, procurar alguém que tenha alguma proximidade com esta pessoa, porque o importante que é ganhar a confiança desta pessoa, que é para, de forma delicada e empática, mostrar, e sem julgamento, mostrar a ela que olha, tem isto, pode-se criar talvez situações empíricas que façam a pessoa compreender que há necessidade de, mas lembrando que o processo da cura começa com a assunção por parte da pessoa, porque se a pessoa não assume que precisa de ajuda ou que tem algum problema, que precisa de acompanhamento, isso é um trabalho ainda maior, mas é um processo que vai levar algum tempo e que precisa de confiança, porque as pessoas não se abrem, mesmo entre amigos. Existe aquele amigo mais íntimo a quem nós abrimos a nossa vida, entre aspas, mas existem aqueles que falamos de coisas banais, quanto mais em um ambiente de trabalho. Então, havendo no local de trabalho um centro de atendimento, uma linha verde que possa atender, de alguma forma encaminhar ou falar, não sei, porque o local de trabalho é muito sensível, porque senão começamos a expor e tem a questão do sigilo, começamos a expor a pessoa. Então, é uma situação bastante delicada, mas se nos formos aproximando a pessoa, ganhando a confiança, quem sabe chegamos lá, mas respeitando sempre o espaço, porque não podemos invadir a intimidade de alguém. Conseguem ouvir-me? Sim, ouvimos. Obrigada, Ana. Temos aqui mais outra questão do Isidro Demande. Segundo Rômulo Mutemba, um dos maiores dilemas que enfrentamos como humanos é a insensibilidade, a tendência à coisificação da pessoa. O que explica isso? Doutora Nancy e Lara, até foi específico. Acho que a Lara pode começar. Okay. Infelizmente, o nosso mundo é drenado para metas, para objetivos, onde a pessoa no local de trabalho é uma máquina, a pessoa em casa é uma máquina, somos todos máquinas infalíveis, porque nós fazemos a comparação assim. A mulher, por exemplo, estamos a falar de saúde mental da mulher, chega a uma idade já começa a questionar-se quantos filhos vai ter, que idade vai casar, com quem vai casar, se vai ter menino ou rapaz, quando é que vai comprar casa, ou homens e mulheres, não é, que se juntam. Quer dizer, sempre há uma coisa que
vivemos para apresentar resultados, vivemos para atingir metas, vivemos para consumir. É uma também que mostra muito o consumo. Há sempre um novo celular, há sempre uma nova máquina de lavar, há sempre isto, há sempre isto. E agora, mais que nunca, há uma descrença no amor, no carinho, na reciprocidade tranquila. Então, as pessoas começam também a pôr no ser humano, para além de uma máquina, para além de um consumidor, também um preço. Ok? Então, a pôr um preço onde a pessoa facilmente acha que coisas naturais, como ser amigo, telefonar sem um interesse maior, começa a ser estranho. Então, começamos a gostar das pessoas e amar as coisas. Então, isto, a meu ver, é um desequilíbrio social, uma inversão de valores e aquilo que é assim, uma estagnação daquilo que realmente é o ser humano, ou poderia ser um ser humano com mais experiência, porque as pessoas já não se dão como se doavam, as pessoas estão receosas, muitas pessoas também já estão a despertar que é preciso reverter a situação. Então, eu sou uma otimista, estamos numa época que há um caos muito grande, realmente chegamos ao cúmulo da coisificação das pessoas, mas há pessoas que já estão mais despertas, mais alertas, já vão começar a ter uma nova maneira de educar os seus filhos, a não dar tudo o que eles precisam, ou querem, ou exigem, a não sentirem-se também pressionadas a entrar nesta motivação de dar, também a diminuírem o seu consumo, a diminuir as suas necessidades, ou seja, as suas necessidades de ter tudo, de ir a tal festa, ter uma festa com o champanhe tal, quer dizer, consumir e ser escrava daquele consumismo exacerbado que no final não faz feliz. Mas no final, para mim, é isto. O que é que acontece é que houve uma inversão de valores, onde as coisas têm mais valor que as pessoas. É verdade. Talvez só para contribuir, eu acho que a Lara já disse tudo, mas é exatamente a tendência que nós começamos a ter por exemplo, as pessoas começam a associar-se não por aquilo, não por afinidades, mas por aquilo que aquela pessoa me pode dar como vantagem. Então, eu me associo a fulano de X, eu vou ao restaurante X, eu começo a frequentar os meios X, não porque aquelas pessoas que tenhamos afinidade tal, com quem eu me identifico em termos de caráter, em termos de comportamento, mas porque aquele meio me pode fazer um trampolim, é um trampolim para que eu consiga conquistar algo. E eu sou, antes de ser psicóloga, tudo mais, eu sou cristã. E há uma coisa que a Bíblia sempre fala, é um parênteses, que nos últimos tempos, mais do que nunca, o amor das pessoas se esfriará. E é exatamente isso que a gente está a ver. As pessoas já, as pessoas já não se olham, as pessoas já não olham no olho umas das outras, as pessoas já não estão umas com as outras. E a pandemia só veio a volumar isto, com o distanciamento social. Eu já nem me lembro da última vez que eu estive em família reunida. Eu agora vivo para o meu marido, para os meus filhos, naquele nosso meio. Mas não que a gente não se importe com os outros, mas começamos de alguma forma, a isolar-nos e isso é um perigo, porque começamos a perder este relacionamento social, esta interação social e cada vez mais há esta coisificação da pessoa. Um parente só, Dr. Romulo Mutemba, um grande abraço, um psicólogo de referência, foi meu docente na faculdade. Então, a Lara disse tudo e muito bem dito. E thank you. A seguir aqui temos um comentário. Eu gostaria, para além deste, temos mais dois. Acho que são mais duas questões até, para muito rapidamente termos o vosso parecer e depois vamos começar a encerrar a nossa sessão, porque também já passamos aqui a nossa horinha, para não vos deter muito mais. Então, Gisela? A melhor técnica não é desviar o pensamento, mas sim ensinar a pessoa a reconhecer os sintomas.
e levar a pessoa a fazer perguntas a si mesma, respondê-las e respondê-las. Só assim os sintomas passam. Quando a pessoa percebe que o motivo da ansiedade não é real, os sintomas reduzem. Desculpem, tinha o microfone fechado. Olá, Aníbal, obrigada pelo comentário. Mas quando falava sobre a abstração, estávamos a falar de uma situação pontual. Era naquele momento, eu estou perante uma pessoa que teve uma crise de pânico, como é que eu posso ajudar? Obviamente, com o acompanhamento devido, e a Lara pode falar muito bem isso, ela disse que atende pessoas que sofrem, padecem de ansiedade no consultório dela, obviamente que vamos trabalhar na causa, porque se abstrairmos constantemente a pessoa, nós estamos a camuflar. É que nem uma ferida, quando está infectada, nós precisamos de limpá-la com o álcool. E dói sim, mas o final, o resultado é que a ferida sara. Então, nós precisamos de ir ao cerne da questão, aquilo que é o gatilho para que ela tenha ansiedade, para que ela tenha depressão, qualquer que seja o transtorno. Mas nós estamos a falar de uma situação pontual. Eu estou a andar na rua e vejo que alguém está com ataque de pânico. E a forma mais rápida, pelo menos para ela, voltar ao seu estado normal. Era nesse contexto. Temos aqui mais uma questão para Nancy, do Isidro de Mate. Doutora Nancy, um dos temas pouco abordado na área da saúde mental em Moçambique é sobre as disfunções sexuais entre o paciente ou pacientes casais. Qual deve ser o trabalho de um agente da saúde mental sobre isto? Se as pessoas já estão, na minha opinião, primeiro, eu acho que deve-se procurar um profissional como casal, porque esta questão primeiro tem a componente médica, né? Do médico que faça o acompanhamento desta disfunção sexual. Mas também, se o casal, se as pessoas envolvidas decidirem fazer um acompanhamento com um profissional, de preferência que seja como casal. Existem muitas terapias de casais. As terapias de casais servem exatamente para isso, que é para trabalhar, porque é preciso trabalhar não só na pessoa que padece, mas também no cônjuge, porque isto pode estar envolvido questões de cobranças, existem vários fatores que podem estar por detrás deste problema. Então, é preciso trabalhar com as duas partes. Dizer agora que tipo de tratamento fazer, isso seria temerário, mas o conselho seria fazer uma terapia mais que seja de casal, porque ambas as partes precisam ser trabalhadas para que possa se resolver esta questão, para além da questão médica mesmo. Hamilton Nhapumana diz: boa noite, parabéns pela brilhante iniciativa. Obrigada. Saudações ao painel de luxo, excelentes profissionais, bem como as moderadoras. Saudações especiais à doutora Nancy. Gostaria de saber qual pode ser o papel, em especial do esposo, filhos, enfim, bem como das demais pessoas com quem a mulher convive no seu cotidiano para contribuir na saúde mental da mulher durante a pandemia, ciente de que ela está inserida no meio familiar, social e até profissional. Desculpa, para quem é a pergunta? Foi para mim? Bom, são saudações especiais à doutora Nancy. Sim. Mas tendo a última pergunta, acho que podemos abrir para todos depois da intervenção da Nancy. Tá bem, é assim, a pandemia
eu vou falar para o contexto de mulher como trabalhadora, como mãe. A pandemia, com esses novos regimes de trabalho que foram introduzidos, por exemplo, agora temos o trabalho remoto, que não era uma prática usual no nosso contexto. A mulher agora passa a sai do contexto de office e passa a trabalhar a partir de casa. Então, um dos grandes conflitos que se tem notado é exatamente este local. Aquilo que era o local de relaxamento, de cuidado de filho, cuidado de marido, o seu tempo em si passa a ser escritório. Eu passo a responder a um patrão, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar do marido, tenho que ser dona de casa. Então, uma das coisas que, já respondendo ao Hamilton, obrigada, Milton, uma das coisas, um dos papéis do esposo e dos filhos é a cobrança, porque muitas das vezes, quando estamos em casa, quando a mulher está em casa, o resto da família, bom, à exceção de crianças pequenas que não entendem, mas o resto da família deve compreender que aquele lugar é onde eu estou a trabalhar, é onde eu que estou a dividir o espaço de casa, mas com outro tipo de responsabilidades. Lembrando que estou a falar do contexto de trabalho, existem outros contextos. Então, essa não cobrança sobre sim, cobrança em relação ao papel que a esposa deve exercer, é uma forma de aliviar um pouco a carga em si que a mulher já tem, porque a mulher em si já tem um papel, uma carga tão pesada. Então, quando marido, quando filhos podem aliviar este fardo, torna-se mais leve, torna-se mais fácil ela conviver com aquilo que são as exigências cotidianas e ela torna-se menos ansiosa, menos estressada, porque os níveis de stress também, principalmente em mulheres, e isso pode ser comprovado em vários estudos, a grande causa dos níveis de stress durante a pandemia foi exatamente este conflito. Casa, office, no mesmo espaço, aquela gestão de família, mais a resposta ao patronato. Então, se a base, se essa rede de apoio que a Helena falou e muito bem, se esta rede de apoio me suporta e entende que, pronto, daqui para aqui deixa a mãe um tempo e de lá para cá a mãe já é minha ou a esposa já é minha, pode muito bem auxiliar e permitir que ela possa exercer da melhor forma esse papel, reduzindo os seus níveis de stress, níveis de ansiedade, e creio que seja assim. Lara, penso que pode fechar com o seu Sim, comentário. Começar pelo fim portanto, da Nancy, é realmente verdade que um grupo de apoio, portanto, é necessário. Ou seja, a mulher, mais uma vez, acumula tudo. É preciso mostrar e ensinar, por exemplo, às crianças que não entendem que, pronto, a mãe vai trabalhar destas horas a esta hora. É preciso que o parceiro também, quando esteja em casa, leve as crianças para outro lugar, brinque com as crianças noutro lugar, incentiva as crianças a respeitar aquele lugar novo, que é o novo, portanto, escritório da mãe ou do pai. É preciso cada vez mais uma empatia, uma paciência, uma tolerância também, porque isto tudo é novo para toda a gente. Então, cria-se também a capacidade do companheirismo, do casal unir-se e ultrapassar estes desafios de uma forma tranquila. A mulher sinta-se realmente que é valorizada, onde não seja interrompida nem pela secretária doméstica, nem pelos filhos, pelo esposo, nem pelo parente que viva com ela, sempre a questionar pequenas futilidades e coisas que interrompam o seu cotidiano, que, portanto, interrompam a sua performance no trabalho. Obviamente, nem todos temos umas casas grandes com vários cômodos, mas talvez pôr um separador, algo num cantinho onde ela possa trabalhar um bocadinho em paz. Ir para o quarto, mas deixá-la trancada ou descansada, fazer menos barulho, e acima de valorizar aquela mulher, agradecer àquela mulher que mesmo assim ela continua a estar ali presente, a contribuir ao lar e ao mesmo tempo para a empresa como colaboradora ou independentemente de onde ela trabalha, também pode ser uma empreendedora, mas dar-lhe espaço, dar-lhe paz para ela produzir.
Muito bem, obrigada, Lara. Bem, chegamos Precisamos de uma live dessas para a família das esposas, né? em particular. Bem, chegamos então ao final do nosso primeiro webinar. Agradecer profundamente às nossas panelistas pela participação, agradecer também a Lena, apesar de não conseguir estar aqui presente no nosso final, que a gente sabe como são as nossas redes de internet, mas muito obrigada por terem se disponibilizado e prontificado para este nosso início e saber que se pudermos contar convosco para os nossos próximos eventos, a nossa porta está mais do que aberta para vos receber. Agradecer a toda a nossa audiência que esteve connosco do início ao fim, ou o tempo que pôde estar, a todos os comentários e dizer que isto é mesmo só um início para nós, para o projeto de Cada Mulher. Estamos aqui para responder às questões que tiverem. Precisava algumas últimas palavras? Pronto, de facto as palavras são essas. É um agradecimento por terem estado aqui conosco, por terem aberto as portas para os nossos eventos e muito bem aberto, são portas douradas. Então, depois deste evento, sabemos que tudo vai correr bem. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu pelo convite e desejo muito sucesso neste projeto que possa abarcar verdadeiramente cada mulher. Obrigada, Nancy. Agradeço, portanto, pelo convite. É realmente um prazer poder colaborar com mulheres que já descobriram o que é a sororidade, não é? Esta irmandade de mulheres, a necessidade que temos para nos unirmos em vez de nos criticarmos, para nos elogiarmos em vez de nos julgarmos, para debater de forma aberta, para empoderarmos cada vez mais, a sermos mais fortes, mais confiantes e mais tranquilas, a gerir a nossa vida de um modo mais livre, leve e divertido, não é? Porque parece que a diversão faz parte de ser homem. Então que a mulher possa reduzir também isto na sua vida, diversão e alegria de ser mulher nas tarefas. Parabéns pela iniciativa e ilimitados sucessos. Estou aqui sempre para poder colaborar com vocês. Obrigada e prazer pelas panelistas, as minhas colegas desta sessão, foi um prazer conhecê-las. E é muito enriquecedor sabermos que já temos mulheres que podem falar de coisas tão fantásticas, tão profissional e tão apaixonante. Obrigada, boa noite. Obrigada, Lara. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, adeus. Boa noite, queridas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau.